Queridos irmãos e irmãs, na homilia da manhã eu comentei o Evangelho de uma maneira mais detalhada. Eu queria me dedicar agora à segunda leitura. Pelo peso que estas palavras do autor da carta aos Hebreus têm para que consideremos em toda a sua grandeza o mistério do Natal. Ele diz: ao entrar no mundo, Cristo afirma. Aqui nós temos uma afirmação que está na base da fé da igreja, na pré-existência do Verbo eterno de Deus. Ou seja, nós somos criados no momento da nossa concepção. Às vezes a gente vê alguém dizendo por aí que antes de virmos a esse mundo nós éramos anjinhos no céu e não sei o quê, e aí nascemos. Balela. Para a fé cristã, nós somos criados no momento da nossa concepção. A única exceção a esse princípio, de fato, é Cristo. Ele existe desde toda a eternidade. Então, a segunda pessoa da Trindade, eterna com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade recebe, no momento da encarnação, no instante mesmo da encarnação, corpo e alma humanos. Portanto, aí sim faz sentido essa afirmação do autor da carta aos Hebreus. Ao entrar no mundo, Cristo afirma. Claro, a pessoa eterna do Verbo de Deus pré-existe ao corpo e alma de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. São palavras do Salmo 39. Ou seja, o autor da carta aos Hebreus descreve aqui um diálogo da segunda pessoa da Trindade com o Pai eterno. No instante mesmo da encarnação. O Filho diz ao Pai: tu não quiseste vítima nem oferenda. Todas as oferendas, todos os sacrifícios, todos os holocaustos que se faziam no templo de Jerusalém não podiam apagar os pecados dos homens, não podiam lavar a nossa consciência das obras mortas do pecado. Por isso, formaste-me um corpo. Por isso eu disse: ecce venio, eis que venho, eis que venho. Vejam, a encarnação é um mistério redentivo, no sentido de que aquilo que nós afirmamos no credo, às vezes até sem nos darmos muito conta disso, é uma verdade fundamental. Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Em outras palavras, ele não se fez homem para fazer um turismo na terra, que aliás ele não precisava. Ele não se fez homem para
simplesmente nos dar um bom exemplo. Ele não se fez homem por diletantismo. Ele não se fez homem por nenhum tipo de capricho, de necessidade de experiência. Ele se fez homem propter nos homines et propter nostram salutem, por nós homens e para a nossa salvação. A paixão do Senhor começa no instante da sua encarnação. Ora, o autor da carta aos Hebreus avança dizendo que ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, etc. E, com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Ou seja, o Filho oferece ao Pai o seu corpo no instante da encarnação, num ato de oferecimento único, que vai desde o instante que ele se encarnou até o instante em que ele diz: está consumado, no alto da cruz. Jesus se torna sacerdote no instante da encarnação. Porque instantaneamente seu corpo e sua alma recebem a unção da divindade. E, portanto, naquele instante, naquele ato oblativo, naquela vontade, como diz aqui a tradução que a liturgia nos apresenta, naquela vontade nós somos santificados. É nessa vontade oblativa, ofertorial de Jesus Cristo, que é uma só. Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Por isso eu disse: eis que venho. Eu vim para fazer a tua vontade. Ora, quando nós penetramos esse mistério, nós começamos a entender com maior profundidade a generosidade de Cristo desde o instante da sua encarnação. Ou seja, porque você vem para sofrer, porque você vem para morrer, é importante que você seja pobre e não tenha nada, desde o primeiro instante da sua vida até o fim. É importante que você seja pobre para os enriquecer. Como diz São Paulo aos Coríntios. É importante que você receba a maldição da lei e do pecado para torná-los herdeiros da bênção. É importante que você aceite todas as dores, a tal ponto que o profeta Isaías o chama de homem das dores. Homem das dores. Esse é o seu nome para o profeta. Porque ninguém sofreu mais do que ele desde o primeiro instante da encarnação. Nós precisamos entender que, sendo ele Deus eterno, e portanto, sendo um Espírito perfeitíssimo, ele se torna um ser material. É como se o infinito se condensasse, se espremesse
até o ponto de passar pelo buraco de uma agulha microscópica. Esse ato de esvaziamento, São Paulo o chama assim, kenosis, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, é algo de um despojamento tão extremo que São Paulo diz que ele tomou a posição de servo, esvaziando-se de sua glória. De tal modo que nós dizemos no Te Deum, esse hino litúrgico que cantaremos na noite do Ano Novo: Non horruisti virginis uterum, tu não tiveste horror ao útero, às vísceras da Virgem. O Deus eterno entrar no corpo de uma mulher, que ainda que santíssima, puríssima, imaculada, é uma mulher. Quando nasce um bebê, você tem lá a placenta aberta, todas aqueles restos de vísceras, aquela umidade, aquela coisa toda. Você precisa lavar. Deus entrou ali. O Deus eterno, Espírito puríssimo, se fez um filho do homem. Ele entrou nas vísceras de uma criatura. E o que dizer do sofrimento psicológico? Porque a glória eterna que Deus tem no céu é infinita. Ao entrar no mundo como vítima, ele sente sobre si o peso, a opressão, a hostilidade do pecado da humanidade inteira. Todos nós, alguma vez na vida, já enfrentamos um ambiente hostil. Chegamos num lugar em que todas as pessoas têm algo contra nós. E ficar ali é terrível. Nós sofremos psicologicamente, ficamos desgastados, ficamos acabados. Depois, por exemplo, de uma tarde num lugar hostil. O Deus Santo, 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 entra nesse mundo de pecado. Marcado por essa pulsão chamada de egoísmo. Ele que é todo amor, Ele que é todo bondade, Ele que é todo graça, Ele que é todo misericórdia. Assim como um animal que é levado para o abate, sente sobre si o sobressalto, o medo, a angústia da morte, ele entra assim, porque ele vem para morrer, ele vem para ser devorado, ele vem para ser destruído. Quando nós olhamos o menino Jesus na manjedoura, nós olhamos as suas mãozinhas, nós temos que entender que um dia elas serão atravessadas por pregos. Quando nós olhamos para os seus pezinhos, nós temos que entender que um dia eles serão rasgados por ferros. Quando nós olhamos a sua cabeça, que recebeu tantos beijos de Nossa Senhora e São José, nós temos que saber que aquela cabeça será coroada de espinhos e vai sangrar até o fim. Nós temos que entender que o Senhor, Ele já está sofrendo, desde o primeiro instante em que desceu à terra,
Porque ele não veio de férias ao mundo. Ele veio para padecer em nosso lugar. E isso é muito pior do que tudo o que ele sofreu. O frio que faz no hemisfério norte, que fazia Santo Afonso Maria de Ligório se comover. Quando ele diz no seu famoso hino, tu scendi dalle stelle, tu desces do céu, ó Rei Supremo, e vieni in mezzo al mondo, al freddo, al gelo, e vens a este mundo no frio, no gelo, no inverno. Isso, ok, é um sofrimento terrível, mas não se compara. Se nós pensarmos no sofrimento que é nascer numa cocheira, numa gruta, numa caverna, rodeado pelo fedor de animais, pelas moscas, pela sujeira, totalmente rejeitado com seus pais, porque não havia lugar para eles na hospedaria, ignorado, o Deus eterno, o Deus sublime. Isso sim é sofrimento, mas como comparar isso com uma hostilidade universal? É como se, ao entrar no mundo, um espinho fosse cravado no seu coração infantil, desde o primeiro instante, até a sua morte no alto da cruz. E como é que nós correspondemos a isso? Com indiferença, com um amor apático, com superficialidade, com uma ausência de arrependimento terrível. A maior parte dos cristãos não está nem aí para o mistério da encarnação. Já Santo Agostinho dizia nos seus dias que os homens acham normal que Deus tenha se encarnado, parece que uma coisa comum. Deus se encarnou, imagine. O fato mais extraordinário da história humana é a encarnação redentora, que culmina na paixão e morte de Cristo. E nós, com a nossa leviandade, com a nossa inconsideração, com a nossa falta de amor, tratamos tudo isso da maneira mais leve possível, ao invés de considerarmos tudo o que Ele fez por nós, tudo o que Ele padeceu por nós. Aquele menino deitado na palha dura, sendo agulhado, tendo insetos já sobre o seu corpo, recém-nascido, aquele menino é Deus. É Deus que já está padecendo, porque te ama. Há uma canção de Natal espanhola que diz: Madre en la puerta hay un niño, más hermoso que el sol bello, diciendo que tiene frío y que viene casi en pello. Mãe, na porta tem um menino, mais formoso que o sol belo, dizendo que tem frio, porque veio quase nu. A música continua dizendo que a mãe diga, não, fala para ele entrar, para que ele se sente, para que nós demos para ele um lugar para ele se deitar, para ele descansar. E ele responde, mi padre es del cielo, mi madre también, yo bajé a la tierra para padecer. Minha mãe é do céu, meu pai é também. Eu desci à terra para padecer.
que nós possamos corresponder a esse amor excessivo do Senhor por nós. Esse amor generoso que não se esquiva, que não se poupa, um amor que se demonstrou tão puro, verdadeiro, intenso, radical, extravagante desde o primeiro instante, que nós não desprezemos mais esse amor tão intenso. Ah, quantos cristãos que ficam fazendo problemas para virem à missa, para fazer uma simples confissão, vão adiando a sua oração sempre para o final do dia, vão deixando os restolhos do seu tempo para Deus, que se preocupam tanto consigo mesmos, em descansar, em distrair a sua mente. Parece que a redenção foi algo tão simples, tão fácil. Graças a essa vontade somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Que nós possamos, queridos irmãos, ao aproximarmos do mistério do Natal, mergulhar na alma mesma de nosso Senhor Jesus Cristo, o menino das dores. Esse que, como ninguém nesse mundo, sofreu para que nós pudéssemos ter vida.